Oi, meu nome é Mariela e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem 2025, questão 136. Vamos ler ela e grifar as coisas importantes e depois a gente vai resolver ela. Então, vamos lá. Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear. Isso é importante. O custo total cresce de forma linear. E a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochilas produzidas. Vamos olhar essa tabela. Se a gente produzir 30 mochilas, a gente tem um custo total de R$ 1.050. Se a gente produzir 50 mochilas, a gente tem um custo total de R$ 1.650. Se a gente produzir 100 mochilas, a gente tem um custo total de R$ 3.150. O custo total em reais para a produção de 80 mochilas será de. Então, a gente quer descobrir quanto que a gente gasta para produzir 80 mochilas. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que se o nosso custo ele cresce de forma linear, a gente pode pensar nisso como uma reta. Se a gente está pensando nisso como uma reta, a gente está pensando da seguinte forma: y é igual a ax mais b. Então, a gente tem que descobrir quanto vale A, quanto vale B, e assim a gente consegue descobrir quanto é o nosso custo para qualquer quantidade de mochilas, incluindo 80. Primeira coisa que a gente tem que definir vai ser qual que vai ser o nosso x e qual que vai ser o nosso y dentro da nossa tabela. Vamos definir que a quantidade de mochilas vai ser o nosso eixo x e o custo total de mochilas vai ser o nosso eixo y. Agora, a gente tem que, para descobrir uma reta, a gente precisa de 2 pontos desse nosso gráfico. No caso, então, a gente tem 3 pontos de acordo com essa nossa tabela. A gente tem que escolher só 2 deles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escolher 2 pontos. Tanto faz quais pontos vão ser escolhidos. Escolher 2 pontos. Tanto faz quais pontos a gente vai escolher. A gente pode escolher o 30 com o 50, a gente pode escolher o 50 com o 100, a gente pode escolher o 30 com o 100, tanto faz. Eu vou escolher os 2 primeiros. Então, eu vou escolher o 30, que a gente vai representar como um par ordenado. Então, primeiro o x, então 30, e depois o y, que é o 1050. E eu vou escolher o nosso segundo ponto, que vai ser o 50 e 1650. Depois disso, a gente tem que descobrir o nosso A. Esse nosso A representa o que nessa nossa reta? Ele representa o nosso coeficiente angular. E um coeficiente angular, ele é o que dentro da reta? Ele define o quê? Ele vai definir o quão inclinado a nossa reta é, tanto para cima quanto para baixo. E isso vai ser definido como a variação coeficiente angular. Isso é definido como a variação do ΔY sobre o ΔX. ΔY sobre ΔX. Delta é variação, então um menos o outro. É isso que a gente vai fazer. Vamos começar então fazendo o menor menos o maior dentro do y. Então a gente vai fazer 1650 menos 1050. Embaixo a gente tem que manter exatamente o mesmo padrão. Então se primeiro a gente fez o de baixo, então vai ser 50 menos o nosso 30. A gente tem que manter o padrão dentro do nosso ΔY e do ΔX. 1650 menos 1050 é igual a 600. 50 menos 30 é igual a 20. Um zero vai embora com um zero. 60 dividido por 2 é igual a 30. Com o nosso 30, a gente vai então descobrir agora o nosso B. Como é que a gente vai descobrir o nosso B? A nossa reta agora é o quê? A gente já tem um valor, então a gente já tem o A, que vale 30. Então, 30x mais B. A gente pode escolher qualquer um dos 3 pontos para substituir nessa reta e descobrir o nosso B. Eu vou escolher substituir esse segundo ponto, 50 e 1650. Então, o nosso y agora, ele vale 1650. O nosso x vale o quê? Vale 50. Então, 30 vezes 50 mais o b, que é o que a gente quer descobrir. 1650 é igual a 3 vezes 5, que vai dar 15, mais 2 zeros, então 1500 mais b. Isolo b, vamos passar o 1500 para o outro lado.
Se ele estava somando desse, do outro lado, ele vai subtrair. Então, 1.650 menos 1.500 é igual a 150. Portanto, o nosso B é igual a 150. O último passo vai ser descobrir quanto vai ser o nosso custo total para 80 mochilas. Como é que vai ficar esse nosso ponto? A gente sabe então que o nosso X é a nossa quantidade de mochilas, que nesse caso vale 80. O nosso Y é o que a gente quer descobrir, eu vou chamar de C de custo total. Esse ponto a gente vai substituir na nossa reta. Nossa reta está como agora? Y é igual a 30x mais B. B vale 150. Substituindo o ponto, a gente tem que o Y vale C, o X vale 80, então 30 vezes 80, mais o B, que é 150, mais 150. O nosso C, então, vai ficar 30 vezes 80, 3 vezes 8 é igual a 24, mais 2 zeros, mais 150. O C, então, vale 2.550. 2.550 é a nossa resposta, que está na letra C. Muito obrigado e até o próximo exercício.